caminhando próximo a Deus em cada relacionamento. Carmen Aparecida nunca imaginou que uma simples discussão com a vizinha sobre a cerca do quintal pudesse se transformar numa lição tão profunda sobre como Deus deseja estar presente em cada aspecto de nossas relações humanas. Era uma tarde quente de fevereiro em Ribeirão Preto quando Dona Sebastiana, a vizinha do lado, apareceu em sua porta com o rosto vermelho de indignação, reclamando que as galinhas de Carmen estavam invadindo seu terreno e destruindo suas plantas. Carmen, isso não pode continuar, gritou Sebastiana, apontando para as aves que ciscavam tranquilamente entre os dois quintais. Suas galinhas estão acabando com meu jardim. Ou você resolve isso hoje, ou vou chamar a prefeitura. O primeiro impulso de Carmen foi revidar com a mesma energia. Afinal, aquelas galinhas criavam ali há mais de 5 anos, muito antes de Sebastiana se mudar para a casa ao lado. Além disso, a cerca estava claramente deteriorada dos dois lados, e ambas tinham responsabilidade pela manutenção. As palavras de defesa já estavam na ponta da língua quando, de repente, ela se lembrou da pregação do domingo anterior. O pastor havia falado sobre como Jesus nos chama para sermos pacificadores, sobre como cada conflito em nossas vidas é uma oportunidade de demonstrar o caráter de Cristo. Em cada relacionamento, havia dito ele, devemos nos perguntar, como Jesus reagiria nesta situação? Como posso refletir seu amor através da minha resposta? Naquele momento, diante da vizinha enfurecida, Carmen fez uma oração silenciosa: Senhor, me ajude a reagir como a senhora reagiria. Use esta situação para mostrar seu amor através de mim. Foi uma oração simples, mas que mudou completamente o rumo da conversa. Sebastiana, disse Carmen com uma voz surpreendentemente calma, você tem razão. Sinto muito pelo transtorno que minhas galinhas causaram. Que tal sentarmos e tomarmos um cafezinho para conversarmos sobre como resolver isso da melhor forma para nós duas? A mudança no tom de Carmen pegou Sebastiana completamente de surpresa. Ela havia chegado preparada para uma briga, mas encontrou compreensão e disposição para o diálogo. Aos poucos, sua raiva foi se transformando em constrangimento por ter chegado de forma tão agressiva. Sentadas na cozinha de Carmen, tomando café e comendo pão de açúcar ainda morno, as duas mulheres conversaram sobre suas vidas, suas dificuldades e seus sonhos. Sebastiana revelou que estava passando por um momento difícil no casamento e que o jardim era sua única fonte de paz e alegria. Carmen compartilhou sobre a morte recente de sua mãe e como cuidar das galinhas a ajudava a lidar com a saudade. Sabe, Carmen, disse Sebastiana com lágrimas nos olhos, quando vi minhas plantas destruídas esta manhã, foi a gota d'água. Não era raiva das galinhas, era raiva de tudo que está dando errado na minha vida. Carmen estendeu a mão e tocou gentilmente o braço da vizinha. Sebastiana, que tal orarmos juntas? Creio que Deus tem uma solução para nossos problemas, tanto para as galinhas quanto para as outras questões que estamos enfrentando. Naquele momento, uma vizinhança que poderia ter se tornado um campo de batalha se transformou numa comunhão cristã. As duas mulheres oraram juntas, pediram sabedoria a Deus para resolver o problema prático da cerca, e intercederam uma pela vida da outra. A solução que encontraram foi simples e criativa: construiriam juntas uma cerca nova, mais baixa que a anterior, permitindo que conversassem por cima dela, mas alta o suficiente para conter as galinhas. Sebastiana sugeriu plantar uma cerca viva de flores do lado dela, que seria bela e também serviria como barreira natural. Mais importante do que a solução física, no entanto, foi o relacionamento que nasceu daquele conflito. Sebastiana começou a frequentar a igreja de Carmen, encontrou na fé uma força para enfrentar seus problemas conjugais, e as duas se tornaram amigas íntimas. Anos depois, elas costumavam contar com risos como a Guerra das Galinhas havia sido o início de uma das amizades mais preciosas de suas vidas. Essa experiência marcou profundamente Carmen. Ela percebeu que havia vivido muito tempo tratando seus relacionamentos como compartimentos separados de sua vida. Espiritualismo: ia à igreja aos domingos, orava em casa, lia a Bíblia regularmente, mas quando surgiam conflitos interpessoais, reagia por instinto humano em vez de buscar a orientação divina. A partir daquele dia, Carmen desenvolveu o hábito de fazer uma oração rápida antes de qualquer conversa importante, especialmente aquelas que poderiam ser tensas ou conflituosas. Senhor, orava ela, seja o terceiro nesta conversa.
Ajude-me a ouvir com seus ouvidos, falar com sua boca, e amar com seu coração. Essa prática transformou radicalmente sua forma de se relacionar com as pessoas. No trabalho, onde era supervisora em uma fábrica de confecções, Carmen começou a ser conhecida pela paciência com que tratava funcionários problemáticos e pela sabedoria com que mediava conflitos entre colegas. Certa manhã, duas costureiras, Rita e Joana, chegaram quase às vias de fato por causa de um mal-entendido sobre a distribuição de tarefas. Rita acusava Joana de sempre pegar os serviços mais fáceis, enquanto Joana se defendia dizendo que Rita era lenta e por isso recebia menos trabalho. Antes da situação que havia vivenciado com Sebastiana, Carmen teria simplesmente imposto uma solução autoritária, determinando quem estava certa e quem estava errada. Mas agora, com Deus como parceiro em seus relacionamentos, ela adotou uma abordagem diferente. Meninas, disse ela, pedindo para que as duas se sentassem em sua sala, antes de conversarmos sobre isso, vamos fazer uma coisa, vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria para resolver esta situação de uma forma que seja boa para todo mundo. Rita e Joana se entreolharam com surpresa. Não era comum ver uma supervisora sugerir oração para resolver problemas de trabalho. Mas havia algo na serenidade e sinceridade de Carmen que as tocou profundamente. Depois de uma breve oração, Carmen pediu para que cada uma explicasse seu ponto de vista, mas com uma condição: antes de falar, cada uma deveria reconhecer pelo menos uma qualidade positiva na colega. O exercício simples mudou completamente a dinâmica da conversa. Rita reconheceu que Joana era muito caprichosa e fazia trabalhos de excelente qualidade. Joana admitiu que Rita era dedicada e nunca faltava ao trabalho. A partir desse reconhecimento mútuo, elas conseguiram conversar sobre suas dificuldades sem acusações pessoais. Descobriram que o problema real não era a distribuição de tarefas, mas a falta de comunicação sobre as diferentes velocidades de trabalho e estilos de cada uma. Juntas, com a mediação de Carmen, criaram um sistema de distribuição mais justo que levava em conta as habilidades específicas de cada uma. Dona Carmen, disse Rita algumas semanas depois, a senhora mudou nossa forma de trabalhar. Agora, quando surge algum problema, a gente para primeiro para pensar, como Deus gostaria que resolvêssemos isso? Essa transformação no ambiente de trabalho não passou despercebida pela gerência da fábrica. O setor supervisionado por Carmen se tornou o mais produtivo e harmonioso da empresa. Outros supervisores começaram a procurá-la para entender seus métodos de gestão de pessoas. Carmen, perguntou seu chefe, Sr. Paulo, qual é o segredo? Seu setor tem a menor taxa de conflitos e a maior produtividade. Como você consegue isso? Carmen sorriu e respondeu com simplicidade, Sr. Paulo, eu apenas convido Deus para participar de todos os meus relacionamentos. Descobri que quando colocamos o amor de Cristo no centro de nossas interações, tudo muda. Sr. Paulo, homem prático e focado em resultados, ficou inicialmente cético. Mas os números não mentiam, e a harmonia no setor de Carmen era visível para qualquer observador. Gradualmente, ele começou a apoiar a abordagem diferenciada de sua supervisora, percebendo que respeito, empatia e busca de soluções colaborativas produziam melhores resultados do que autoritarismo e competição. Mas foi na vida familiar que Carmen experimentou as transformações mais profundas. Seu casamento com Ronaldo, após 15 anos, havia caído numa rotina desgastante de discussões sobre dinheiro, educação dos filhos e distribuição das tarefas domésticas. Conversas se tornaram raras, momentos de intimidade quase inexistentes, e ambos viviam como colegas de quarto em vez de companheiros de vida. A mudança começou quando Carmen decidiu aplicar em casa a mesma abordagem que estava usando no trabalho e na vizinhança, convidar Deus para o centro de seus relacionamentos familiares. Começou orando secretamente por Ronaldo todas as manhãs, pedindo a Deus para lhe dar olhos para ver as qualidades do marido que havia se esquecido de valorizar. Depois de algumas semanas orando, Carmen começou a notar coisas que havia deixado de perceber, como Ronaldo sempre verificava se as portas estavam trancadas antes de dormir, preocupado com a segurança da família, como ele trabalhava horas extras sem reclamar para garantir o sustento do lar, como brincava pacientemente com os filhos mesmo depois de um dia cansativo de trabalho. Essas pequenas observações a levaram a expressar gratidão por coisas que havia dado como certas por anos. Ronaldo, disse ela numa noite, obrigada por ser um homem que se preocupa tanto com nossa família.
Eu meio que esqueci de reconhecer isso. Ronaldo ficou surpreso. Fazia tanto tempo que não recebia palavras de reconhecimento da esposa que inicialmente desconfiou de segundas intenções. Mas Carmen continuou, dia após dia, encontrando formas genuínas de expressar gratidão e reconhecimento. A mudança na atmosfera do casamento foi gradual mas perceptível. Ronaldo, sentindo-se valorizado, começou a responder com mais carinho e atenção. As discussões sobre dinheiro se transformaram em conversas sobre sonhos e planejamento conjunto. As tensões sobre a educação dos filhos deram lugar a orações familiares e decisões tomadas em conjunto. Carmen, disse Ronaldo uma noite, enquanto conversavam na varanda depois que as crianças haviam dormido, você mudou. Não sei explicar direito, mas parece que você brilha mais. O que aconteceu? Foi a oportunidade que Carmen esperava para compartilhar sua descoberta. Ronaldo, aprendi que Deus quer fazer parte de todos os nossos relacionamentos, inclusive do nosso casamento. Comecei a orar por você, por nós, por nossa família, e pedir a Deus para me ajudar a ser a esposa que Ele planejou que eu fosse. Ronaldo, homem de fé mas não muito dado a demonstrações espirituais, ficou tocado pela sinceridade da esposa. Você oraria comigo? Perguntou ele. Acho que também preciso da ajuda de Deus para ser um marido melhor. Naquela noite, Carmen e Ronaldo iniciaram uma prática que transformaria completamente seu casamento, a oração noturna juntos. Não eram orações longas ou elaboradas, apenas momentos simples de agradecer a Deus pelo dia que havia passado, pedir sabedoria para os desafios do dia seguinte, e interceder um pelo outro e pelos filhos. Essa intimidade espiritual trouxe de volta a intimidade emocional e física que havia se perdido ao longo dos anos. Eles voltaram a conversar sobre sonhos, medos, esperanças. Voltaram a rir juntos, a planejar o futuro, a se ver como parceiros numa jornada que tinha propósito eternal além das responsabilidades imediatas. O impacto dessa transformação se estendeu naturalmente aos filhos. Carlos, de 12 anos, e Patrícia, de 9, começaram a notar que os pais estavam mais alegres, mais pacientes, mais presentes. As refeições familiares se tornaram momentos de comunhão verdadeira, onde cada um compartilhava as experiências do dia e a família orava junta pelos desafios de cada membro. Carlos, que estava atravessando a fase difícil da pré-adolescência, encontrou nos pais não apenas autoridade, mas compreensão e orientação espiritualismo quando começou a ter problemas com um colega que o provocava na escola. Em vez de reagir com violência como seus instintos mandavam, ele procurou Carmen e Ronaldo para conversar. Mãe, disse Carlos uma tarde, você sempre diz que devemos perguntar como Jesus reagiria. Mas como Jesus reagiria se alguém ficasse zoando com ele na escola? Carmen sorriu ao perceber que seu filho estava internalizando os princípios que ela havia aprendido sobre relacionamentos centrados em Deus. Sentaram-se juntos para estudar passagens bíblicas sobre como Jesus lidava com pessoas hostis, descobrindo que ele sempre respondia com sabedoria, firmeza quando necessário, mas nunca com vingança ou ódio. Carlos, explicou Carmen, Jesus nos ensinou que devemos ser mansos, mas não fracos. Você pode se defender sem ser agressivo, pode ser firme sem ser cruel. Que tal orarmos para que Deus te dê sabedoria para lidar com essa situação? A oração em família por Carlos se tornou um evento diário até que a situação na escola se resolveu. O menino aprendeu não apenas a lidar com o conflito específico, mas desenvolveu confiança para enfrentar outros desafios sabendo que tinha o apoio de Deus e da família. Patrícia, por sua vez, naturalmente absorveu a atmosfera de amor e fé que se instalara na casa. Ela começou a aplicar em suas amizades infantis os princípios que via os pais praticarem. Quando uma coleguinha a ofendeu na escola, em vez de revidar ou guardar mágoa, ela conversou com a menina, pediu desculpas pelo que pudesse ter feito de errado, e ofereceu continuar sendo amigas. Mãe, contou Patrícia animadamente, funcionou. A Maria chorou e disse que estava triste porque os pais dela estão brigando muito. Aí eu disse que podia orar por ela, e agora somos melhores amigas ainda. Essas histórias dos filhos enchiam o coração de Carmen de gratidão. Ela estava vendo que sua decisão de caminhar próximo a Deus em cada relacionamento não era apenas uma transformação pessoal, mas um legado que estava sendo transmitido para a próxima geração. A mudança na família de Carmen não passou despercebida na igreja que frequentavam.
O pastor Daniel começou a usar suas experiências como exemplos em suas pregações sobre vida familiar cristã. Outros casais procuravam Carmen e Ronaldo para pedir conselhos sobre como fortalecer seus relacionamentos. Carmen, disse Dona Isabel, uma senhora da igreja que enfrentava dificuldades com a filha adolescente, como vocês conseguiram criar essa harmonia em casa? Minha casa virou um campo de guerra com minha filha. Carmen compartilhou pacientemente os princípios que havia aprendido, a importância da oração constante pelos membros da família, a prática de buscar primeiro entender antes de querer ser entendida, a valorização das qualidades positivas de cada pessoa, e principalmente, a disposição de pedir perdão quando errava e perdoar quando era ofendido. Dona Isabel, explicou Carmen, descobri que quando paramos de tentar mudar as pessoas e começamos a pedir para Deus mudar nossos corações, as relações se transformam naturalmente. Nossa filha adolescente precisa sentir que a amamos incondicionalmente, mesmo quando não aprovamos seus comportamentos. Essas conversas levaram ao surgimento de um ministério informal na igreja. Carmen e Ronaldo começaram a facilitar encontros mensais para casais e famílias que queriam aprender a aplicar princípios cristãos em seus relacionamentos. Os encontros combinavam estudo bíblico, testemunhos pessoais e atividades práticas que fortaleciam os vínculos familiares. Um dos casais que participava desses encontros era João e Márcia, que estavam à beira do divórcio após 20 anos de casamento. Márcia havia descoberto que João estava tendo um caso extraconjugal, e a confiança estava completamente destruída. Carmen, disse Márcia entre lágrimas, como posso perdoar uma traição? Como posso confiar novamente? Todo mundo me diz para deixar ele, e talvez seja mesmo melhor. Carmen ouviu com compaixão, lembrando-se de que caminhar próximo a Deus nos relacionamentos não significa aceitar comportamentos destrutivos ou ignorar problemas reais. Márcia, disse ela gentilmente, perdão não significa fingir que nada aconteceu ou voltar imediatamente à situação anterior. Perdão é liberar a pessoa da dívida que tem conosco, mas reconciliação requer arrependimento genuíno e mudança real. Durante meses, Carmen e Ronaldo acompanharam João e Márcia através do processo doloroso de enfrentar a infidelidade. João teve que assumir total responsabilidade por suas escolhas, buscar aconselhamento profissional, e demonstrar através de ações concretas seu arrependimento e compromisso com a mudança. Márcia, por sua vez, trabalhou através do processo de perdão, não como uma decisão única, mas como uma escolha diária de não permitir que o ressentimento envenenasse seu coração. Descobri, disse ela meses depois, que perdoar não era algo que eu fazia pelo João, mas algo que fazia por mim mesma e por Deus. A restauração do casamento de João e Márcia levou quase 2 anos, mas se tornou um testemunho poderoso de como a graça de Deus pode curar até mesmo as feridas mais profundas quando os envolvidos estão dispostos a caminhar próximos a Ele através do processo. Carmen, disse João numa ocasião especial, celebrando a renovação de votos do casal, vocês não apenas salvaram nosso casamento. Vocês nos ensinaram que é possível ter relacionamentos verdadeiramente transformados quando colocamos Deus no centro. Essas experiências fortaleceram ainda mais a convicção de Carmen sobre a importância de incluir Deus em todos os aspectos relacionais da vida. Ela desenvolveu o que chamava de as 5 práticas da intimidade divina nos relacionamentos. Primeira, a prática da oração intercessória, orar regularmente pelas pessoas com quem se relaciona, pedindo bênçãos sobre suas vidas antes de pedir soluções para os problemas relacionais. Segunda, a prática da escuta espiritual, ouvir não apenas as palavras que as pessoas dizem, mas buscar entender os sentimentos e necessidades por trás das palavras, como Jesus fazia. Terceira, a prática da gratidão expressiva, procurar ativamente qualidades positivas nas pessoas e verbalizá-las, mesmo em meio a conflitos. Quarta, a prática do perdão preventivo, escolher uma atitude de perdão como postura habitual, não apenas como resposta a ofensas específicas. Quinta, a prática da vulnerabilidade corajosa, estar disposta a reconhecer próprios erros, pedir perdão quando necessário, e compartilhar lutas pessoais quando apropriado. Essas práticas se tornaram o fundamento não apenas dos relacionamentos pessoais de Carmen, mas também do ministério que ela e Ronaldo desenvolveram na igreja e na comunidade.
Eles começaram a ser procurados não apenas para aconselhamento matrimonial, mas para mediar conflitos na igreja, ajudar famílias em crise, e ensinar sobre resolução cristã de conflitos. O pastor Daniel, observando o fruto do ministério do casal, os convidou para se tornarem líderes oficiais do ministério de casais e famílias da igreja. Carmen e Ronaldo, disse ele durante uma reunião da liderança, vocês vivem o que pregamos. Seus relacionamentos são um testemunho do poder transformador de Cristo na vida prática. Anos depois, refletindo sobre a jornada que começou com uma discussão sobre galinhas na cerca, Carmen se maravilhava com a forma como Deus havia usado aquela situação aparentemente trivial para ensinar-lhe uma das lições mais importantes de sua vida espiritualismo. Ronaldo, disse ela numa noite, enquanto observavam seus filhos, agora adolescentes, conversando animadamente na sala, você se lembra de como nossa vida era diferente antes de aprendermos a caminhar próximos a Deus em nossos relacionamentos? Ronaldo assentiu, pegando a mão da esposa. Lembro, e fico pensando em quantas famílias poderiam ser transformadas se mais pessoas descobrissem que Deus não quer ficar de fora de nenhum aspecto de nossas vidas, especialmente de nossos relacionamentos. O mais bonito, acrescentou Carmen, é que quando caminhamos próximos a Deus nos relacionamentos, não apenas nossos relacionamentos melhoram, nós nos tornamos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Essa compreensão havia se tornado o cerne de tudo que Carmen ensinava, que relacionamentos centrados em Deus são o laboratório onde o caráter cristão é formado e onde o amor de Cristo se torna visível para o mundo. Cada conflito resolvido com graça, cada perdão oferecido, cada ato de amor sacrificial praticado nos relacionamentos diários é uma pequena manifestação do reino de Deus na terra. Hoje, a casa de Carmen e Ronaldo se tornou um centro de hospitalidade cristã em sua cidade. Regularmente recebem casais jovens que estão começando seus relacionamentos, famílias enfrentando crises, e indivíduos que buscam entender como aplicar sua fé nos relacionamentos cotidianos. O quintal onde um dia houve uma discussão sobre galinhas agora abriga encontros semanais de oração, onde vizinhos de diferentes denominações se reúnem para interceder uns pelos outros. A cerca que separava as propriedades foi substituída por um jardim comunitário que Carmen e Sebastiana mantêm juntas, símbolo vivo de como conflitos podem se transformar em bênçãos quando Deus é convidado para o centro de nossos relacionamentos. Sabe, disse Sebastiana numa tarde, enquanto as duas regavam as plantas que cresciam onde antes havia uma divisão, nunca imaginei que uma briga de vizinhas pudesse me levar a encontrar não apenas uma amiga, mas uma nova forma de viver todos os meus relacionamentos. Carmen sorriu, lembrando-se das palavras que se tornaram o lema de sua vida: Senhor, seja o terceiro em cada conversa, o centro de cada relacionamento, e a fonte de amor em cada interação. Era uma oração simples, mas que havia revolucionado não apenas sua própria vida, mas tocado dezenas de famílias através de seu testemunho de que é possível, e transformador, caminhar próximo a Deus em cada relacionamento.